Sejam bem-vindos ao nosso canal. Nós queremos pedir a todos vocês, se possível, se inscrevam no nosso canal e nos ajude a crescer. Também não esqueça de deixar ao final o seu like, se gostou ou não gostou do nosso estudo. O programa a seguir é de inteira responsabilidade de seus idealizadores e apresentadores. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, que alegria! Nós aqui novamente estamos juntos, Escola Bíblica Dominical, segundo trimestre de 2026, o tema aí do trimestre Família Cristã. É a sua família, é a minha família, é a nossa família, é a família que vai para o céu. Maravilha! Chegamos na sexta lição, José, patriarca José. José, um homem que amava sua família. Vamos para o texto áureo. Escola Bíblica Dominical tem texto áureo. Vamos lá, Gênesis capítulo 45, versículo 7, que vai dizer assim: pelo que Deus me enviou diante da vossa face, para conservar vossa sucessão na terra, e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Pegue a sua Bíblia, por gentileza, com alegria aí. Vamos lá em Gênesis 45, versículo 1 até o versículo de número 14, que diz assim: Então José não se podia conter diante de todos os que estavam com ele, e clamou: Fazei sair daqui a todo varão. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a sua voz com choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e a casa de Faraó o ouviu. E disse José a seus irmãos: Eu sou José. Vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmados diante da sua face. E disse José a seus irmãos: Peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram. Então disse ele: Eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos, por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida, Deus me enviou diante da vossa face. Porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem cega. Pelo que Deus me enviou diante da vossa face, para conservar vossa sucessão na terra, e para guardar-vos em vida, por um grande livramento. Assim, não foste vós que me enviaste para cá, senão Deus que me tem posto por pai de Faraó, e por senhor de toda a sua casa, e como regente em toda a terra do Egito. Apressai-vos e subi a meu pai, e dizei-lhe: Assim tem dito o teu filho José: Deus me tem posto por senhor em toda a terra do Egito. Desce a mim, e não te demores, e habitarás na terra de Gósen, e estarás perto de mim,
tu e teus filhos, e os filhos de teus filhos, e as tuas ovelhas, e as tuas vacas, e tudo o que tens. E ali te sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome, para que não pereçais de pobreza, tu e tua casa, e tudo o que tens. E eis que os vossos olhos veem, e os olhos de meu irmão Benjamim, que é minha boca que vos fala. E fazeis saber a meu pai toda a minha glória no Egito, e tudo o que tendes visto, e apressar-vos a fazer descer meu pai para cá. E lançou-se no pescoço de Benjamim, seu irmão, e chorou. E Benjamim chorou também no seu pescoço. Meus irmãos, que história emotiva, que história linda. Que história muito, muito linda demais, muito linda. Isso daqui não é algo alegórico, aconteceu verdadeiramente. Dá uma emoção, ou não é? Rapaz, pra que o crente assiste novela? Tem Bíblia, minha gente. Tem história muito bem narrada aqui, tem muita trama, tem muito episódio aqui de, olha, coisas que foram movimentadas com muita emoção e Deus abençoou. Vamos lá, pessoal, tem coisa boa aguardando aí nessa lição. José, um homem que amava a sua família. Vamos para o roteiro: introdução, desenvolvimento e conclusão. Vamos para o desenvolvimento, 3 tópicos como de praxe: o perdão que restaura. Segundo, a visão e a sabedoria de José. E terceiro, por fim, José honra a Jacó. Bora para a introdução. Vamos ver que o nosso comentarista colocou: José é um exemplo marcante de fidelidade, resiliência e cuidado familiar. Apesar das adversidades, sendo vendido pelos próprios irmãos, injustiçado e preso no Egito, ele compreendeu os planos de Deus, mantendo sua posição e uma visão de proteção e compromisso para com a sua família. Sua vida nos ensina que cuidar da família vai além de qualquer provisão material. Envolve, sobretudo, o amor em sua expressão mais profunda. O perdão. Coisa linda, bênção de Deus. Vamos para o primeiro tópico aí do desenvolvimento: o perdão que restaura. José enfrentou uma traição capaz de dilacerar seu coração e abalar sua fé quando seus próprios irmãos o venderam como escravo, mergulhando em anos de dor, solidão e injustiça. Em situações semelhantes, o coração humano naturalmente tende ao rancor, à amargura e ao desejo de vingança. Contudo, José nos ensina uma profunda verdade: o perdão não é apenas um gesto de bondade, mas uma compreensão dos planos de Deus que se materializam a partir de uma escolha consciente, que o derramar do bálsamo sobre as feridas do coração, promovendo cura e restauração. Ele reconheceu que, mesmo no sofrimento e na maldade humana, o Senhor estava agindo, conduzindo cada passo para cumprir um propósito maior: a preservação de muitas vidas e, sobretudo, o socorro de sua casa. Minha gente, isso daqui é enxergar além, hein? Isso daqui é enxergar além da dor, além da amargura, além do rancor. Isso daqui é enxergar além. Que história linda! Vamos lá? Abre a sua Bíblia aí bem pertinho. Gênesis 45, versículo 3 ao 5, que diz assim: E disse José a seus irmãos: Eu sou José. Vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder. E aqui continua dizendo, nos versículos que nós já lemos até mesmo. Meus irmãos, eles ficaram pasmados. É ou não é? Agora vem comigo aqui. Jovens, adultos, vem comigo. Vamos colocar aí no lugar dos irmãos.
E aí, pessoal, olha só, rapaz, isso daqui é melhor do que seriado, não é? Pra que assistir seriado, meus irmãos? Tem história linda aí. Se coloca no lugar, usa de empatia, se coloca no lugar aí dos irmãos. Os irmãos pegaram José, jogaram ali num buraco para tentar matá-lo, certinho? Judá pegou e falou, não vamos matar, que ele é do nosso sangue, vamos vender para os ismaelitas. E ele foi vendido como escravo. Escravo é escravo. Escravo apanha. Escravo é como se fosse uma propriedade, um objeto. E ele foi enviado. A Bíblia fala que onde ele ia, a história dele era narrada com bênção de Deus. Deus abençoou a história de José. Ele ia na casa de Potifar, Deus abençoou. Por mais que ele teve até mesmo ali um cenário da esposa do seu senhor indo atrás dele, ele fugiu, foi preso injustamente. E na prisão foi abençoado por causa dele. O chefe, o carcereiro, o chefe dava para ele a chave, olha, cuida de tudo aí, você está cuidando melhor do que eu estou cuidando. Reconheceu a bênção de Deus na cadeia, né, gente? Na cadeia foi reconhecida a bênção de Deus ali, e ele administrou. Olha só, e teve aí o sonho, Faraó, e ele interpretou o sonho, e Deus o colocou como governador do Egito. Foi falado aqui nos versículos, como pai de Faraó. Olha só, olha toda a história. Mas ele foi escravo, foi machucado, ficou triste, ficou amargurado, não teve ali mais a face de seu pai, para ele estar junto de seu pai, ficou longe da sua família. Mas Deus estava com ele. E os irmãos dele, que ficaram pasmados, falaram, rapaz, agora ele vai vingar. Ele não se vingou. E ele observou, além dos olhos daqui de baixo, mas com os olhos de Deus, observando o plano do reino de Deus. Observando através da fé, que Deus tinha um projeto nisso. Deus o levantou para sustentar a casa dele, para que continuasse a existência. Meus irmãos, não vamos olhar com os nossos olhos, não. Vamos olhar com os olhos sobrenaturais, os olhos que vêm de Deus. Deus tem um projeto no meio dessa luta aí. Ah, bom Danielzinho, tem nada? Tem, rapaz, Deus tem um projeto aí. Bom Danielzinho, mas eu estou triste, estou amargurado, está complicado. Meus irmãos, é só vitória. Por que é só vitória? Entregou a vida para quem? Para Deus ou para o diabo? Para Deus. Não é Deus que rege a sua vida? Não é Deus que conduz a sua vida? Se Ele está colocando você na luta, na prova, é porque Deus vai te dar vitória, vai te amadurecer, Deus vai dar crescimento, Deus vai dar coisa boa aí. Amadurecimento é derrota ou é vitória? É vitória. Deus está dando vitória em todo o tempo na nossa vida. Por mais que estamos passando no vale da sombra da morte às vezes, não tema mal algum, porque a vara e o cajado consola. O que isso quer dizer? Consolo, é vitória ou derrota? É vitória, é bênção de Deus. Vamos continuar. Assim, o perdão de José é uma expressão de fé e honra a Deus. Quando José revelou sua identidade, ele não humilhou nem puniu seus irmãos. Pelo contrário, ele ofereceu sob genuínas e abundantes lágrimas reconciliação, segurança e dignidade. O perdão liberta, tanto quem perdoa como aquele que é perdoado. O perdão é como águas vivas sobre a alma cansada e sedenta. A mágoa, o rancor, o desejo de vingança aprisionam o coração, criando raiz de amargura que minam a paz, o amor e a fé. Quando perdoamos, abrimos espaço para a restauração, a reconciliação e a manifestação da graça divina em nossas vidas. E quem quiser, lá em Gênesis capítulo 50, versículo 15 ao 21, leia por gentileza, que é bênção do céu. Bom, Danielzinho, estamos falando de família. É só minha família que tem briga? Ou não? É a nossa, minha gente. Vocês têm também aí. É ou não é? Rapaz, alguns dizem que a mulher guarda rancor. É ou não é?
Rapaz, é um negócio diferente. Eu, né, não vou falar, eu tenho que tomar cuidado. Lição passada falou a respeito das palavras. Eu tenho que tomar cuidado, sabedoria. Minha princesinha vai estar assistindo o vídeo também, a minha flor. Né? Mas já observou, já? Você faz um negócio, daí pega e fala... Olha, você fez isso no ano tal, há não sei quantos anos atrás. Mas assim, meu Deus do céu, você guardou isso daí? Que é isso? Eu nem lembro disso daí. Mulher guarda, tem uma memória fora do normal. Que Deus abençoe vocês, minhas irmãs. Vocês são bênção do céu. Só vitória. E um coração mole para perdoar o marido. Glória, para perdoar os erros do marido. Os esquecimentos do marido, que venha nos perdoar, e é bênção do céu, amém? Só vitória. E os jovens aí, nada de brigar, nada de brigar um com o outro aí. Bom, Danielzinho, eu tava orando para Deus abençoar, para me dar aquela irmãzinha. E o outro irmãozinho, meu amigo, olha só, meu amigo está namorando com ela, e agora? Vou virar a cara para ele, negativo. O melhor de Deus para ele é ela. E Deus tem o melhor para você, descansa o coração. O melhor de Deus para sua vida não é ela, é outra. Vai vir melhor ainda, vai vir caprichado. E é bênção de Deus, nada da gente guardar rancor. Maravilha? Vamos lá, continuando, meus irmãos, é bênção do céu. A Bíblia nos ensina que se não exercitarmos o perdão, também não seremos perdoados. Sem perdão não há culto a Deus. Isso daqui é forte, hein? Vamos lá, Mateus capítulo de número 5, versículo 23 e 24. Escola Bíblica Dominical. Se é bíblica, então tem que ter Bíblia, e é bênção de Deus. Vamos lá, diz assim: portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta, e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão. Depois vem e apresenta a tua oferta. Olha só, antes de apresentarmos alguma coisa para Deus, a gente tem que reconciliar com o irmão. Faça isso, minha gente, faça isso, porque primeiro que o perdão cura você, ou não é? Irmão Danielzinho, mas outro lá é carrancudo, não sei o que, faça isso por você, não faça isso pelo outro, faça isso para o seu coração está livre, está liberto, e é bênção de Deus. Você dá um glória a Deus gostoso na igreja, só vitória, ela é livre, perdoado. Mas se a pessoa não perdoar, aí você fez o que é para você fazer, você pediu perdão, você está livre, e é bênção de Deus. E continua Mateus aí também, do ladinho, só virar a página por gentileza, capítulo 6 e o versículo de número 14. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Ponto. E aí nós vamos entrar no negócio aí, que é só vitória, ou não é? Se Deus nos perdoa, por que a gente às vezes não perdoa os outros? É ou não é? Por que, meus irmãos? Que às vezes a gente, dentro do casamento, família, está sendo falado sobre família. E por que a gente não perdoa e guarda rancor? Pessoal, se Deus tratasse a gente assim, eu e você estaríamos enrolados, meus irmãos. E depois nós temos a oração do Pai Nosso, é ou não é? Que é para perdoar. Deus nos perdoar assim como nós perdoamos. Aí, olha, meu Deus do céu. O que isso quer dizer, irmão Danielzinho? Isso quer dizer que o perdão influencia também o sobrenatural. E aquele versículo, lembra daquele versículo lá que falava a respeito do esposo? Do esposo, se não estiver bem com a esposa, suas orações são impedidas. Aqui embaixo, meus irmãos, consegue influenciar o sobrenatural. A família é plano de Deus. A família é algo que não vem da terra.
A família é algo que vem do céu, ô glória. Receba aí, a sua família é de Deus, sua família é do céu. Vocês aí, nós casados, irmãos aí que tem família, você aí que é solteiro, sua família, futura família, é de Deus no nome de Jesus. Tem um projeto sobrenatural e vamos perdoar uns aos outros. Por quê? Porque somos uma só família, somos só um povo que vai morar no céu. E ninguém é melhor do que ninguém, meus irmãos. Eu erro, você erra, nós erramos, vamos ser humilde aí. Não é igual o povo fala aí, vamos calçar a sandália da humildade. Não é assim. E quando tiver os dois exaltados, o esposo e a esposa, o marido, vamos ficar quietinho, deixa a mulher falar, ô glória, deixa ela soltar o que está lá dentro fervendo lá, deixa, você fica quietinho. Sabedoria. No meio da fogueira, às vezes é melhor falar nada, deixa. No finalzinho você fala, eu te amo. A mulher quer dar uma olhada para você, é só vitória, é bênção. No outro dia, quando tiver tudo tranquilinho, a fogueira baixou, a poeira baixou, daí você consegue pegar e conversar. E é bênção, bênção de Deus. Maravilha? Estratégia, minha gente. Esse trimestre aí tá cheio de estratégia de vitória para a família, vitória para o casamento. Vamos lá. A maior expressão de perdão foi realizada na cruz do Calvário. Olha aí. E nesse exemplo de sublime amor que somos chamados a ser como Ele é. E Mateus aí escreveu bastante. Mateus 18, capítulo 18, versículo 21 ao 22, que diz assim: Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim, e eu lhe perdoarei? Até 7? Disse-lhe Jesus: Não te digo que até 7, mas 70 vezes 7. Olha só, meus amados, e 7 é multiplicidade. Isso quer dizer, toda vez que ele errar contra você e pedir o perdão, aceita, e é bênção de Deus. E vocês vão viver juntos, vamos subir juntos e vamos estar juntos na glória do Senhor. Irmão Danielzinho, meu irmãozinho lá, não olha para minha cara. Deixa, Deus fez ele assim. Uns entram na igreja sorrindo, outros entram na igreja de cara fechada. Cada um, meus irmãos, só vitória. Nada de ficar aborrecido ali, não. É bem se tá o coração ali entristecido com alguém, vai até a pessoa. Fala, meu irmão, peço desculpa, Deus abençoe você aí. Só vitória, os dois juntos. E a igreja subindo. E o mundo conhecendo a gente através da nossa união. Onde mais aí? 1 João. Olha só, irmão Danielzinho, tem quantos João? João aí, meus irmãos, tem vários João na Bíblia, tá certo? Mas um João escreveu o Evangelho de Jesus, escrito por João. E esse mesmo João escreveu aí também 3 cartas. Primeira carta de João, segunda carta de João, terceira carta de João. E esse mesmo João também escreveu Apocalipse. Depois de Paulo, acho que foi ele que escreveu mais coisas ali no Novo Testamento. Maravilha? João, 1 João, primeira carta que o apóstolo João, tá bem? Escreveu aí no capítulo 1, versículo 9, vai dizer assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele, Jesus, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se Ele, que é justo e é perfeito e não peca, perdoa, quem somos nós para não perdoar os outros? Maravilha? E por fim aí, Efésios capítulo 4, versículo 32, abra aí na sua casa, que é bênção do céu. E aí continua dizendo a respeito aí, ao trazer sua família para o Egito, José não apenas protegeu fisicamente da fome, mas fez algo estratégico. Reconheceu suas habilidades individuais. Bom, Danielzinho, olha só que interessante. Isso daí já está no segundo tópico do desenvolvimento. A visão e sabedoria de José. José sabia que seus irmãos cuidavam de gado, de criação. Olha só, estratégia. Ele sabia que seus irmãos eram experientes e habilidosos no manejo do gado. E posicionou-os em Gósen, uma região adequada para o desenvolvimento dessa atividade agropecuária.
Notem, José não os colocou em qualquer lugar, mas em um ambiente propício para prosperarem. Isso nos mostra que o cuidado com a família passa por visão e discernimento sobre os talentos de cada membro. O que isso quer dizer? Cada um tem um dom, meus irmãos. Entre os filhos, cada um tem um dom. Cada um tem um chamado. Já viu? Já tem gente que parece que nasceu para música. Tem uma predisposição, uma facilidade para música fora do normal. Pega o instrumento ali, aprendeu rapidinho a música, às vezes sozinho, e está tocando vários instrumentos. Outro não. O outro não tem habilidade para música, mas você dá alguma coisa para fazer, a pessoa faz um planejamento. Eu vejo isso na escola dominical. Às vezes dá algo para a pessoa fazer, ao invés de já executar, a pessoa faz um planejamento, faz um roteiro certinho, tudo esquematizado. A pessoa tem um dom de administração, a pessoa tem um dom de organização, de gestão ali, fora do normal. Aí a pessoa vai iniciar, fiz isso, fiz aquilo, tudo organizado, é o dom da pessoa de administração. E nós que somos pais, precisamos identificar na vida dos filhos que dom que tem e aplicar naquilo lá. Nós não podemos pensar que eles serão nós, o meu filho Ian vai ser o Danielzinho. Não, Deus tem um dom para ele, pode ser diferente do meu. A Niane vai ser a Thalitinha. Não, Deus tem um dom para ela e pode ser diferente da mãe dela, da Flor, da Thalita. Os irmãos entenderam? A gente não pode, pai e mãe, forçar. E às vezes a gente quer que eles sejam. E às vezes é coisa que a gente não alcançou na vida. Não podemos fazer isso, pessoal. Nós temos que identificar, pedir sabedoria e despertar para aquilo lá. Bom, Danielzinho, eu sou jovem. Rapaz, você aí, irmão, irmã, mais ainda. Por quê? Porque está na hora de estudar. Pegar e estudar. Estuda bastante. Você não é casado, você não tem filho, você tem tempo, meus irmãos, olha só, tempo da madrugada para dormir, vai ter filho, é só vitória, você não vai ter tempo de dormir a madrugada inteira não, é bênção de Deus, é gostoso ter filho, mas a madrugada é encurta, é bênção. E o jovem? O jovem tem o tempo que ele quiser, só vitória, aproveita para estudar. Depois que casar, o tempo funila. Depois que tem filho, o tempo livre funila. Vai estudar quando? Vai estudar praticamente na madrugada, nos intervalos do serviço, do emprego. Então aproveita agora, mergulha, pede para Deus, Deus, mostra para mim qual que é o meu dom, porque eu quero mergulhar nisso daí. E Deus há de abençoar faculdade, Deus há de abençoar curso técnico, Deus há de abençoar o serviço para desenvolver no dom que você tem e vai ter prosperidade. Assim foi José. Vou colocar meus irmãos, a minha família, em Gósen. Lá é terra boa para ter gado, lá é terra boa para eles. E Deus vai fazer eles prosperar e realmente prosperou e foi bênção do céu. Continuando, o comentarista vai dizer: como líderes ou cuidadores da família, precisamos observar e compreender os dons, habilidades, inclinações naturais, todas dadas por Deus. Na esfera terrena, reconhecer e conhecer os dons de cada pessoa nos permite orientar e apoiar de maneira eficaz no desenvolvimento intelectual e profissional dos filhos. É isso mesmo, só vitória. Meu Danielzinho, olha só, eu sou marceneiro e meu filho vai ser marceneiro. Se ele tem essa desenvoltura, investe. Danielzinho, mas olha, ele gosta esse negócio aí de falar, ele quer ser advogado. Invista na vida dele e Deus vai abençoar. Só vitória. E Deus vai usar ele. Olha só, e continuo dizendo aqui. No contexto espiritual, aí já é diferente, já é algo acima. De igual forma, a observação e incentivo aos dons tem um impacto ainda mais profundo. Deus chamou o seu filho e a sua filha para algo do reino dos céus. Identifica o dom dele, identifica o dom dela e invista nisso, que Deus vai abençoar. E vocês, jovens, identifica qual é o seu dom. Desperta o dom que há em ti. Irmão Danielzinho, eu
É bem isso, meus irmãos, vamos continuar. Salve Vitória, tivemos aí algo esperado aí da produção. É bem isso, vamos voltar aqui. E aí, minha gente, qual que é o dom? E o jovem? O jovem, pessoal, Salve Vitória, lembra aí da época do pastor Nilson, era diácono, cuidava da mocidade, e ele falava, olha, se você não sabe o seu dom, faça tudo o que aparecer. E aí você vai fazendo, é para tocar? Toca, aprenda a música. Bom, Danielzinho, nossa, o que aparecia coisa de escola dominical, às vezes me chamava para dar uma aula, vai lá, dava aula para as crianças, gostou, desenvolveu, é o seu dom. E assim vai indo, e Deus vai abençoando, Deus vai trabalhando. Não identificou ainda o seu dom? Faça tudo o que aparecer na sua mão. E aquilo que você vê, fala assim, meu Deus, eu gostei disso daqui. Deus há de usar a sua vida e vai ser bênção, bênção do céu. E vamos crescendo, povo de Deus, vamos crescendo, nós na obra do Senhor, para fazer para Ele e subirmos para a glória de Deus. Oh glória, tudo que você faz é para Ele. Tudo isso daqui não fica aqui embaixo não, sobe e vai para a glória de Deus. E aí, o comentarista vai continuar dizendo, a Bíblia nos ensina que cada membro do corpo de Cristo tem uma função. Identificar talentos é fundamental para que cada pessoa possa servir de forma plena. Quem tem o dom de ensino, ensino. Quem tem um dom de serviço, serviço. Quem tem um dom de liderança, liderança. Quando os dons e talentos não são identificados corretamente ou são subestimados, surgem consequências sérias. Quais são? Frustração pessoal, sensação de inutilidade, anemia espiritual e, consequentemente, a igreja não consegue se desenvolver como um corpo espiritualmente saudável. Por isso, deve-se observar com cuidado, discernimento e oração os dons de cada um, encorajando cada membro a exercer suas funções de acordo com o chamado de Deus, para que a comunidade cresça e cada indivíduo experimente a excelência do propósito divino da mordomia. E nós vamos entrar aí nos versículos. Meus irmãos, a gente está tomando conta da escola dominical e aí já faz um período já. Meu Deus do céu, esses são os momentos que a gente vê que a igreja é rica. A igreja é rica. A igreja é rica demais. A gente conversa com alguns irmãos, fala, pessoal, a gente está precisando de alguém para ficar na portaria. E daí o irmão fala, Danielzinho, eu venho. A pessoa vinha na portaria. Está até hoje na portaria. Começa 8 horas a consagração, a pessoa chega às 7 horas, 7h30 da manhã, varre a garagem da igreja, o estacionamento da igreja, sem ninguém pedir, sem ninguém mandar, voluntariamente. Tem outro irmão que pegou e falou, Danielzinho, eu gosto de limpar a igreja. Falei assim, irmão, tem como limpar cedinho? O irmão vai lá, limpa cedinho com a família dele, com maior alegria, está desenvolvendo o dom. E outros falam, Danielzinho, eu gosto de cozinhar. Meu irmão, vamos junto, montamos a equipe da cozinha, uma equipe maravilhosa, várias pessoas. Meu Deus do céu, faz cada coisa no café da manhã, algo, olha, abençoado. Quando tem confraternização da IBD, os irmãos fazem com maior alegria ali o alimento. Faz Jesus, amado, que coisa linda. Povo de Deus todos unidos. A gente abre a boca, fala, a mocidade vai lavar a panela. Eles falam, vamos lavar a panela, salve Vitória. E vão desenvolver dali os dons, minha gente. A gente pega o irmão e faz, Jesus amado, estou precisando de professor. Quem que pode ser, Jesus? Eu oro o irmãozinho. E Deus fala, vai ele, chama. A gente chama o irmãozinho que parece que não ia desenvolver e o irmão, puf, uma explosão na sala de aula, uma bênção de Deus, e a gente começa a ver o povo de Deus ali aflorando dons, dons e mais dons e mais dons e mais dons. A gente precisa de alguém na tesouraria da IBD, a gente olha e fala, acho que vou chamar aquela família ali, e a pessoa pega, organiza de uma maneira excelente ali, tudo certinho. Meus irmãos, é dom. A igreja, ela é rica
e rica em dons, e isso é bênção do céu. Só vitória. Muito obrigado por você pertencer à nossa igreja. Você enriquece a nossa igreja. Vamos lá? 1 Coríntios, capítulo de número 12, versículo 4 ao 7. De verdade, pessoal, de verdade. Olha, não importa se você é da sede, não importa se você é de congregação, o dom que há em você enriquece a mim, enriquece a quem está do seu lado. Desenvolva o seu dom, de verdade, vocês enriquecem a igreja, estão de parabéns, parabéns mesmo. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4 ao 7, que diz assim: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Só vitória, que coisa boa. Aqui está falando sobre mordomia, a respeito do mordomo. Mordomo cuida da casa do seu Senhor. Olha que coisa linda. A casa é dele? Não, é do seu Senhor. O dom é meu? Não. O dom é seu? Não. O dom é de Deus e a gente apresenta a Ele. Só vitória. Coisa linda, sua família. Despertando o dom, identificando o dom da sua esposa, do seu esposo, dos seus filhos. E trabalhando na obra é frutos. É como uma terra florida, cheia de árvore, dando frutos e frutos e frutos. Assim é uma família que sabe qual é o dom e desperta o dom e é bênção de Deus. Assim também o jovem está cheio de gás, está cheio de ânimo, ou não é? Isso é bênção de Deus e nós precisamos aí, oh glória, cada vez mais da força dos jovens para trabalhar na obra de Deus. E aí, Romanos capítulo 12, versículo 4 ao 8, que diz assim: porque assim como em um corpo temos muitos membros, nem todos os membros têm a mesma operação. Assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é a profecia, seja ela segundo a medida da fé, se é ministério, seja em ministrar, se é ensinar, haja dedicação do ensino, ou o que exorta, use esse dom em exortar, o que reparte, faça-o com liberalidade, o que preside, com cuidado, e o que exercita misericórdia, com alegria. Vem comigo aqui, pessoal, só vitória, olha só. Minha gente, a igreja é um espelho do céu, joinha reflete o céu. O céu é organizado? Sim ou não? Temos anjos, temos arcanjos, temos querubins, temos serafins. Tem anjos que descem para dar mensagem, tem anjos que descem com espada para lutar, tem na Bíblia, só vitória. Tem anjos de Deus que desce para abençoar, tem anjos de Deus que desce, olha só, para trazer juízo até mesmo, tá certo? E aí, irmão Danielzinho, então quer dizer que há uma organização no céu? Há uma organização do céu, e cada um tem uma função. E aqui, meus irmãos, nós somos também do céu, oh glória, nós pertencemos aí a essa família do céu, você é a família do céu, e nós temos também uma função diferente do outro. Agora, olha só a tipologia bíblica, é colocado como um corpo, e Cristo é a cabeça do corpo. Bom, Danielzinho, olha o serviço que eu faço. Eu acho que eu sou o dedinho miguinho, do pé, sou o menorzinho ali, eu sou o menorzinho em estatura, acho que eu sou o dedinho miguinho do pé, não é? Vamos, Danielzinho, olha só, o dedinho minguinho do pé, se ele não existisse, o corpo estaria completo? Não, estaria sentindo falta desse dedinho pequenininho aí.
Irmão Danielzinho, olha só, mas tem outros lá que parece o peitoral, não é? Desse corpo. Está sempre à frente, está sempre ali na frente do povo, é uma pessoa que está destacada. Sim, meus irmãos, se você é o dedinho, não queira ser o peitoral. Por quê? Vai dar ruim, o negócio não vai dar bom não. Quem Deus chamou para ser peitoral é peitoral, quem Deus chamou para ser o dedinho, minguinho do pé, é o dedinho que Deus chamou. Por quê? Porque vai desenvolver o dom na qual foi chamado. De verdade. Já vi pastor grande, que se você pegar e colocar ele para evangelizar, não consegue evangelizar direito. E às vezes tem irmãos que nem obreiro evangeliza, tem uma facilidade de ganhar as almas, né? Quantos irmãos que sequer não sobem no púlpito e são grandes obreiros da casa de Deus, ganham almas. Meu Deus do céu, eu lembro de vários irmãos aí, irmão Custódio, irmão Paulo, vários irmãos aí da obra, nosso irmão Ananias, muita gente aí que, obreiro, chegava na roça, coisa que eu não tinha facilidade, a pessoa batia palma, ô compadre, a pessoa abria a porta, como é que você está? Tudo bem? Podemos orar, vamos marcar culto na sua casa, vamos marcar, pode vir, é bênção de Deus. A gente entrava, fazia culto, a família vinha, na outra semana já chamava outro parente da roça, a casa lotada de gente, pessoas aceitando Jesus, e era a bênção do céu. E eu dirigia o carro. E teve um dia que eles falaram, não, você que vai bater na porta da casa. Eu bati na porta da casa, a pessoa ficava desconfiada, pensava que eu ia roubar, que eu ia assaltar. A pessoa nem saía, só abria a janela e nem respondia. Eu falava, bom, Custódio, vai lá por gentileza, irmão Paulo, vai lá, vocês têm o dom, os senhores aí têm o dom. E eles iam, as pessoas aceitavam Jesus, e era a bênção de Deus. Cada um tem o seu dom, e é bênção de Deus, e fazemos para Ele. Maravilha? Quem que é mais importante? O peitoral ou o dedinho? E aí? Nenhum dos dois. Quem é o mais importante? É o cabeça, é Jesus de Nazaré. Oh glória! Todos ganham um garladão e é bênção do céu. Amém? Vamos continuar então. O comentarista vai dizer a respeito aí do terceiro tópico do desenvolvimento. José honra a Jacó. José honrou seu pai provendo recursos, provisão e uma morada segura. O cuidado material é uma dimensão importante da honra aos pais, sendo esta verdade patente nos ensinos de Jesus ao censurar a prática religiosa que ignorava os princípios das Escrituras e a vontade de Deus. A oferta de Corbã, que é oferta ao Senhor. Onde está isso? Marcos capítulo 7, versículo 9 ao 13, que diz assim: E dizia-lhes, bem validais o mandamento de Deus, para guardardes a vossa tradição. Porque Moisés disse, honra teu pai e tua mãe. Quem maldisser ou pai ou mãe deve ser punido com a morte. Isso é forte. Porém, vós dizeis, se um homem disser ao pai ou à mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é Corbã, isto é oferta ao Senhor. Nada mais lhes devais fazer por seu pai e por sua mãe, invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição, que vos ordenastes, e muitas coisas fazeis semelhantes a estas. Pessoal, vamos lá, jovens também assistem essa aula aí, tá certo? A lição é para os jovens e adultos. Os jovens, pessoal, os pais às vezes estão se matando para dar um estudo para eles. Paga cursinho, paga estudo, paga material, às vezes tira da onde não tem, e ora, e jejua, e acredita, e vai junto, e Deus abençoa os filhos. E daí os filhos são abençoados, e depois o que faz? Não vai honrar o pai e a mãe, não é?
poxa, Deus abriu a porta de emprego através dos cursos que você fez, mas quem pagou não foi você, foi seu pai e sua mãe. Honra eles, chama eles no dia da formatura, tá com dinheiro, mãe, pai, esse é o meu primeiro salário, vamos entregar o dízimo e eu vou chamar vocês para almoçar fora. Vamos almoçar? Vamos, é bênção. A alegria, na verdade, do pai e da mãe, vou ser bem sincero, depois que é pai e mãe, a gente muda algumas coisas. A alegria não vai ser nem comer fora, a alegria vai ser porque meu filho está reconhecendo que eu ajudei ele. Isso é bênção de Deus. Isso daí é maravilha. Eu lembro quando fiz o concurso da aeronáutica, tinha passado, depois fiz o curso de formação, me formei e daí recebi uma bolada. Não é uma bolada tão grande, mas é uma bolada. Era 20 mil reais na época. E daí eu peguei e falei assim, mãe, vamos reformar a casa da senhora? Vamos reformar, quebra o piso, troca o teto, pinta a casa do jeito que a senhora quer. Só não gostou do portão? Troca esse portão. Por quê? Porque ela investiu na minha vida, o meu pai investiu na minha vida. Eles tiraram dinheiro onde eles não tinham. E daí agora que eu tenho, eu vou pegar, vou dar as costas para eles? Não, vamos lá. E Deus abençoou, e Deus tem suprido todas as necessidades. Honra o teu pai e tua mãe. Eu sei que a gente mais lembra dessas coisas aí, não é? Vamos abrir o coração, minha gente. Quando é o dia do pai, a gente fala muito obrigado, pai. Quando é o dia da mãe, a gente fala muito obrigado. Mas é bom, às vezes, a gente, fora dessas datas comemorativas, reconhecer que onde nós chegamos foi graças a Deus que usou a vida deles. E olha, vou falar para você, e pai e mãe vai ficar muito alegre, porque só de imaginar eu já ficaria alegre, só dos nossos filhos estarem reconhecendo aquilo que a gente faz por eles. É bênção, amém? Só vitória, vamos lá, tem muita coisa boa ainda. Contudo, o filho de Jacó vai além das providências materiais. Ele cumpre o primeiro mandamento com promessa. Êxodo capítulo 20, versículo 12, que é aquele lá, honra teu pai e tua mãe, para que prolongue os seus dias sobre a face da terra. E vai dizendo aí, em nível mais sublime, ao reconhecer a autoridade espiritual de seu pai para abençoar seus filhos. Nesse ato, José não apenas honra Jacó, seu pai, mas se curva a experiência, a sabedoria e a autoridade que Deus concedeu aquele que lhe deu a vida e ensinou a verdade. Olha só, os filhos de José foram abençoados pelo avô, pelo pai de José, Jacó. Que Deus abençoe. Vamos orar pelos nossos netos. Vamos abençoar os nossos netos. E Deus usa, às vezes, os nossos filhos para dar escape para nós, pais e mães. E Deus que te use, hein, jovem, para dar escape para seu pai e para sua mãe. Você tendo condição financeira, Deus vai usar e deixa-se ser usado. Quanto mais você abençoar os seus pais, Deus vai te abençoar. Amém? Vamos lá e continuando. Hoje vivemos em um mundo que valoriza apenas a inovação e a velocidade. A experiência e a autoridade dos mais velhos são desprezadas. No entanto, a Bíblia nos mostra que aqueles que caminharam mais tempo, que enfrentaram desafios e permaneceram fiéis a Deus, possuem um legado precioso, sabedoria, discernimento e bênçãos espirituais para gerações futuras. Nesse ensino são as palavras finais de Josué ao povo. Josué capítulo 24, versículo 14 ao 15, que vai dizer assim: agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses os quais serviram vossos pais da além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Olha só, pessoal, instrução de Deus para que nós possamos estar com sinceridade. O Danielzinho, lá no mundo não honra mais o pai e a mãe. E só Jesus na causa, no serviço, meu Deus do céu.
Tem uns negócios que às vezes a gente escuta e ferve dentro da gente. Tava lá no serviço, tava trabalhando normal, daí entrou um rapaz, daí tocou o celular dele. Daí, oi, velho, e aí, velho, não sei o que, velho, e velho, daí tá bom então, beleza, velho. Daí desligou. Daí eu fiquei meio curioso, eu falei assim, não, mas quem que é esse velho? É o meu coroa. Eu falei, Jesus amado, que é isso? Chamando o pai de velho, chamando o pai de coroa. Minha gente, é falta de respeito isso daí. Os jovens, nós aí, eu me sinto jovem, chama de Senhor, pede bênção para ele. Tudo bem com o senhor? Como é que o senhor está? Mãe, como é que a senhora está? Está passando bem? Chega, pede bênção. Mãe, eu estou pedindo bênção para a senhora. O que isso quer dizer, pessoal? Isso daí está honrando pai e mãe. E lá no mundo está nem aí. Chama de cara, chama de você. Não tem respeito nenhum. Mas Deus, Ele muda a vida da pessoa que está nele, glória. E Deus quer mudar essa situação. Se é tratado assim pai e mãe, pode parar e pode mudar a respeito disso daí. Sabe por quê? Porque nós temos um pai, glória, tipologia bíblica, ou não é? Nós temos um pai, e esse pai, se nós não obedecemos o pai daqui da terra, como é que a gente vai obedecer o pai lá do céu? Que é o nosso Senhor Jesus. Se a gente não honra pai e mãe, chama de cara, chama de velho, como é que nós vamos tratar o nosso Pai dos céus, que é o nosso Deus? Não podemos de maneira nenhuma, temos que tratar com muito carinho, respeito e cuidado. E sabendo, minha gente, foca em mim aqui, só vitória, né? Sabendo que um dia o cabelo branco vai chegar e você aí vai ser pai, vai ser avô, um dia você vai estar de idade. E aí, você vai querer se chamar de velho? É ruim, jamais, nunca vai querer ser chamado desse jeito, desrespeitoso, tá bom? Vamos lá, pessoal. E o mundo? O mundo está diferente. O mundo sempre foi mundo. E a igreja? Sempre foi igreja. Quem é puro, purifique-se mais ainda. Quem é impuro, seja mais impuro ainda. E vamos mergulhar em Deus, que é bênção do céu. E por último aí, vai dizer o comentarista, quando se rejeita a orientação dos mais velhos, perde-se a oportunidade de aprender com a experiência. E isso nos deixa vulneráveis a decisões precipitadas, caminhos tortuosos e erros que poderiam ter sido evitados. Quem mais ouve tem mais sabedoria para agir. E ouvindo pessoas mais velhas, vai ouvir história que a pessoa fez tal coisa e ela se arrependeu porque trouxe males. E aí, a gente não vai cair na mesma, porque você ouviu e aprendeu e vai agir. Mas quem não ouve, vai aprender na dor. Essa que é a verdade. Por vezes tem-se por prática comum entre os mais jovens a insistência em resolver os problemas sozinhos, esquecendo que o conselho de quem já trilhou abundantes caminhos é farol que evita tropeços. Onde está isso, irmão Danielzinho? Levíticos, capítulo de número 19, versículo 32, que vai dizer assim: diante das cães, alguma hora você já aprendeu sobre isso daí, só cães é cabelo branco, só vitória. Diante da cães te levantarás e honrarás a face do velho, mas aqui é de uma maneira que traz a respeito de sinônimo, tá certo, pessoal? E terás temor do teu Deus, eu sou o Senhor. O que isso quer dizer? A respeito daquele que é mais velho, mais experiente, e honrarás. Nós precisamos honrar os irmãos que são mais maduros, para falar com mais sabedoria. A aula passada ajudou a gente aí a usar palavras sábias, palavras bem colocadas, aos mais experientes. Só Vitória, tem muita gente aí mais experiente do que eu. E também aí 1 Reis, tá joia? Capítulo 12, versículo 6 a 8, que vai dizer: e teve o rei Roboão
conselho com os anciãos, não é anciões, com os anciãos, que estavam na presença de Salomão, seu pai, quando ainda vivia, dizendo: como aconselhais vós que se responda a este povo? E eles lhe falaram, dizendo: se hoje fores servo deste povo, e servires, e respondendo-lhe, lhe falarás boas palavras. Todos os dias serão teus servos. Os anciãos dando estratégia para ele, como ele vai ser um bom rei, como ele vai ter o povo junto dele. Olha só. Porém, ele deixou o conselho que os anciãos lhe tinham aconselhado, e teve conselho com os jovens, que haviam crescido, que tinham crescido com ele, que estavam diante dele. Isso daqui tem um contexto. Os anciãos falam: olha, não pesa muito aí no imposto. E os jovens: pesa no imposto. O que aconteceu? Escutou os jovens, pesou no imposto, e foi quebrado aí o reinado. De 12, 10 aí foi separado, e ele ficou com 2 apenas. Se tivesse escutado o conselho dos mais velhos, estaria com as 12 tribos todas juntas. E depois aí, Jó, capítulo 12, versículo 12 ao 13, e nós chegamos na conclusão. Vamos lá, meus irmãos, coisa boa. José, a história de José é melhor do que novela, só vitória. Nesta lição, podemos aprender que José percebeu que mesmo diante do sofrimento e das injustiças humanas, Deus estava operando em cada detalhe, direcionando os acontecimentos para um propósito maior. Ele também nos ensinou a importância do perdão como instrumento de restauração, bem como cumpriu fielmente o mandamento do Senhor ao honrar o seu pai Jacó. Roteiro, introdução, desenvolvimento e conclusão. No desenvolvimento, passamos aí a respeito do perdão que restaura, perdoa porque faz bem para você. Depois, a visão e a sabedoria de José, até mesmo colocou lá os seus irmãos numa terra boa para desenvolver ali a respeito da criação de gado. E depois, Dona Elzi, honra a Jacó. Ele honrou o pai dele, e o pai dele abençoou ele e abençoou os filhos, que são os netos. Amém? E por fim aí, a conclusão. Meus irmãos, Deus abençoe, é uma alegria. Cada dia estamos aí crescendo no conhecimento e na experiência de cada dia. Você que quiser aí, não sei se dá para comentar, comenta aí, e é bênção de Deus, e vamos que vamos para a glória do Senhor. Até o próximo vídeo, um grande abraço e Deus. Primeiramente, quero agradecer a todos que sintonizam o nosso canal. Canal voltado principalmente à transmissão, à divulgação da Palavra de Deus. E ao encerrar o estudo desta noite, eu quero pedir a todos vocês, os que ainda não são inscritos em nosso canal, se inscrevam. Logo aí embaixo está aí a palavra inscreva-se. Clica nela. Somente isso. Se o estudo desta noite foi do teu agrado, você gostou, você concordou, clica aí no gostei. Gostei. Se você não gostou, é um direito seu. É um direito seu não gostar. Mas você pode manifestar isso. Para nós será importante isso. Saber que alguém não gostou. Clique no não gostei. Fácil. Não vai identificar você, nada. Simplesmente você vai expressar a sua opinião. Gostei, dedão para cima. Não gostei, dedão para baixo. E também pode, se você acha interessante compartilhar com seus amigos, compartilhe o nosso trabalho. Compartilhe. Aí embaixo, compartilhe. Você pode compartilhar no YouTube,
pode compartilhar no Instagram, pode compartilhar no Facebook, pode compartilhar no Messenger, no WhatsApp. Vai simplesmente nos ajudar a crescer. Porque o nosso objetivo não é financeiro. Não é financeiro. Pode ver que os nossos trabalhos são todos sem fins lucrativos. Coopere conosco. Nos ajude. Temos também os nossos blogs, a nossa emissora na web, a Rádio Net Grata Nova. Tudo isso você encontra aí embaixo na descrição do nosso vídeo, do nosso estudo. Dá uma olhada, todos os endereços estão aí, junto à descrição dos nossos estudos. E eu agradeço, primeiramente a Deus, por tudo que Deus tem feito nesses anos que nós estamos trabalhando na internet. E a você, que toda semana entra no nosso canal. Deus te abençoe.